Olá! Voltamos para trabalhar com matemática. Teve um tempinho, foi no banheiro, fez um xixizinho, comeu um biscoitinho, alguma coisa? Ótimo! Deu um tempo já? Entrou no site da prova, lembra só você que aluno na prova tem acesso ilimitado ao banco de questões, pode acessar os vídeos quantas vezes quiser, assiste, para, dá pausa, volta, para, dá pausa, faz tudo o que você quiser. Tem chat, tem prova comentada, tem banco de questões, manda as dúvidas pra gente, a gente está torcendo pelo seu sucesso. A gente vai trabalhar agora nas aulas 10, 11 e 12, que são nossas 3 aulas seguintes, com um assunto que é o calo do aluno de ensino médio, que chama análise combinatória. Então, a gente tem a divisão do material, ela traz a aula 10, princípio das gavetas, princípio fundamental de contagem e fatorial. Aula 11, arranjo. Aula 12, permutação. Mas você que já trabalhou com análise combinatória, sabe que você só sabe análise combinatória, ou só tem noção de que sabe análise combinatória mesmo, quando você tem todos os conceitos agrupados. Então a gente vai falar dos 3 e depois vai trabalhar bastante com resolução de exercícios. Bem devagarinho, tá ok? Tudo bem? Então a gente começa com o seguinte. Tem um negócio chamado princípio das gavetas, ou princípio de Dirichlet, tá ok? Ele diz mais ou menos o seguinte, ou princípio da casa dos pombos. Se eu tenho 100 gaiolas e 101 passarinhos, e eu colocar os passarinhos nas gaiolas, fatalmente, pelo menos uma gaiola tem mais de um passarinho. Eu não estou dizendo que a gaiola tem 2. Eu estou dizendo que tem mais de um. Esse é o princípio da casa dos pombos. Vamos pensar de uma outra forma. Olha para o quadro aqui. Se eu tenho 2 gaiolas e eu tenho 3 passarinhos. Meu passarinho, 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 passarinho e passarinho, passarinho, passarinho. Tá aqui. Se eu colocar esses caras dentro dessas gaiolas, eu tenho 2 gaiolas. Eu tenho 3 passarinhos. Eu posso colocar todos aqui. Eu posso colocar todos aqui. Ou eu posso colocar 2 aqui e 1 aqui. O que eu garanto? Que tem pelo menos uma delas tem mais de 1. Não está dizendo que tem 2 ou que tem 3. Se eu coloco o primeiro aqui, coloco o segundo aqui, já tem 2. Ah, e se você não colocar aqui, colocar ele aqui, beleza, tem 1 e 1. Aonde é que eu vou colocar o terceiro? Ou eu coloco ele aqui, ou eu coloco ele aqui. O que eu estou dizendo para você é, pelo menos uma das gaiolas tem mais de um pássaro. Menos gaiolas, mais pássaros. Aí você fala, tá, mas isso é idiota. Não, não é. Se a gente fala o seguinte, quantas pessoas eu preciso selecionar para ter certeza de que 2 nasceram no mesmo mês? Quantas pessoas eu preciso selecionar para ter certeza que 2 nasceram no mesmo mês? Quais são os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quem são as gaiolas? Os meses. Quantas pessoas eu preciso ter? Pensou? São 13. Por que 13? Porque eu posso falar, Éder, mas e se eu tiver 2 pessoas que nasceram em janeiro? Eu não consigo garantir que as 2 pessoas nasceram em janeiro. Nem que as 2 pessoas nasceram em fevereiro. Elas podem nascer, com uma pessoa, não tem como garantir. Com 2 pessoas, pode nascer em meses diferentes. Com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12. Se eu tenho 12 pessoas, eu não garanto que elas nasceram no mesmo mês. Agora, quando eu colocar uma 13ª pessoa, obrigatoriamente ela vai ter que entrar no mês que eu já coloquei. Se eu coloquei aqui, abril. Com 13 pessoas, eu garanto que pelo menos 2, não estou dizendo que tem 2, eu estou dizendo que pelo menos 2 nasceram em um mesmo mês. Você fala, mas e se todas nasceram no mês de abril? Tem lá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu tenho as 13 no mesmo mês, pelo menos 2 nasceram no mesmo mês, não é? Eu já tenho a hipótese garantida. O que o princípio diz é, se eu tenho mais passarinhos que gaiolas, pelo menos uma gaiola vai ter mais de um passarinho. Tá ok? Esse é o princípio. E
depois do princípio das gavetas, olha o exemplozinho. Quantas pessoas são necessárias para ter certeza que haverá pelo menos 2 que fazem aniversário no mesmo mês? A resposta é 13. Princípio fundamental de contagem, também chamado de PFC. Aqui a gente tem que abrir em 2 hipóteses, ou 2 situações. Você tem o princípio multiplicativo, vamos colocar aqui, ó. Princípio multiplicativo, e o princípio aditivo. Qual que é a diferença de um e qual que é a diferença de outro? O princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar. O princípio aditivo, a gente vai o quê? Somar. Só que quando é que eu multiplico, quando é que eu somo? Tem um macetinho na matemática que diz assim, sempre que for E, ou fatalmente quando é E, ou normalmente quando é E, você multiplica. Normalmente quando é OU, você soma. Vamos pensar no exemplozinho. Se eu falar para você, ó, sua mãe fala assim, vá para o mercado e traga pão e leite. Você chega no mercado, tem 3 tipos de pães, 2 tipos de leite. Se ela falou para você trazer pão e leite, quantas possibilidades você tem? 3 vezes 2, dá um total de quanto? 6. Agora, se ela falou para você trazer, aqui é E, né? Se ela falou para você trazer pão ou leite, você tem 3 possibilidades aqui e tem 2 aqui. Quando é ou, a gente vai somar. Você vai ter 5 possibilidades. Como assim 5? Se é para trazer pão ou leite, ou você traz pão, ou você traz leite. Então, são 3 possibilidades de pão, 2 possibilidades de leite. 3 mais 2, 5. Pão 1, pão 2, pão 3, leite 1, leite 2. Fechou 5? Agora, aqui tem um joguinho. Como assim tem um joguinho? Que é o que a gente chama de princípio multiplicativo. Eu posso imaginar o seguinte aqui. Tem pão de forma, tem o pão integral e tem o pão de leite, como a gente fala. E tem o leite longa vida e tem o leite desnatado. Vamos supor que esse aqui seja o integral e esse aqui seja o desnatado. O câmera me ajudou aqui. O que eu posso fazer? Posso pegar forma e leite longa vida integral. Forma ou leite desnatado. Aí pão integral e leite longa vida. Pão integral e leite desnatado. Pão de leite, e leite longa vida, pão de leite e leite desnatado. Você percebeu que você tem uma combinação? São 3 possibilidades aqui, são 2 possibilidades aqui. 3 vezes 2 vai dar um total de 6. Então, sempre que for E, você multiplica. Sempre que for OU, você soma. E esse é o que a gente chama de princípio fundamental de contagem. Você conta as hipóteses e verifica. Se é E, multiplica. Se é OU, o quê? Soma. Tá ok? Tem alguns exemplozinhos? Tem. Mas antes de ir para o exemplozinho, eu vou falar sobre fatorial. Vou falar sobre fatorial. Então, o que é o fatorial? Fatorial. Eu preciso dele para permutação com repetição e preciso dele para combinação. Então, eu vou falar dele agora. A gente normalmente trabalha com ele agora. A gente define fatorial com aquela letrinha de exclamação. N fatorial é N que multiplica N menos 1 fatorial. E a gente define 1 fatorial como sendo 1 e 0 fatorial como sendo 1. Essa é a definição. Então, 8 fatorial. O que é 8 fatorial? É 8 que multiplica 7 fatorial. O que é 7 fatorial? É 7 que multiplica 6 fatorial. O que é 6 fatorial? É 6 que multiplica 5 fatorial. E 5 fatorial? É 5, 4 fatorial. Até onde é que vai isso? Até o 0. A gente só define fatorial para números pertencentes ao conjunto dos naturais. Então, 5 fatorial está aí. 4 fatorial é 4, 3 fatorial. 3 fatorial é 3, 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Mas 1 fatorial é a mesma coisa que o quê? 1.
Então eu poderia, se quisesse, ó, usei a definição, mas eu poderia fazer o seguinte aqui. Eu poderia escrever assim, 8 fatorial é 8 que multiplica 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o conceito de fatorial. Você vai desenvolver um número até chegar em quem? No 1. É como se fosse um arquivo. Clicou no fatorial, ele abre 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lógico, você vai ter que multiplicar. Essa multiplicação aqui dá 40.320. Se você quiser fazer dos outros fatoriais aqui, você pode até fazer. 7 fatorial é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5.040. 6 fatorial é 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é 720. 720. 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1, que é 120. 4 fatorial é 4, 3, 2, 1, que é 24. 3 fatorial é 3, 2, 1, que é 6. 2 fatorial é 2, 1, que é 2. Aí você fala, mas isso aparece? Aparece. Em vestibulares, bastante, no Enem com menos frequência. Até onde eu tenho que saber? O ideal é que você saiba até o 6, pelo menos. 7 e 8 normalmente fica indicado. 8 eu vi uma vez aparecer, tá ok? No Enem, não, em vestibulares, tá ok? Mas até o 6 é ideal que você saiba. As operações com fatorial, elas são bem específicas. Eu não posso somar fatorial, não posso subtrair fatorial, não posso multiplicar fatorial, não posso dividir fatorial. Por quê? 2 fatorial mais 3 fatorial. Isso aqui não é 5 fatorial. Porque 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, 2 mais 6 é 8. 5 fatorial é quanto? 120. 3 fatorial vezes 2 fatorial, isso aqui não é 6 fatorial. Por quê? Primeiro faz o fatorial. Depois você multiplica. 2 vezes 3 fatorial também não é 6 fatorial. 5 fatorial menos 4 fatorial não é 1 fatorial, que é 1. Você fala, tá, mas o que eu faço com esse negócio? A única coisa que você vai fazer é a simplificação. A única coisa que é possível. Então, vou colocar aqui. Se eu falar para você 6 fatorial sobre 5 fatorial, o que é isso aqui? É 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Esse cara é igual a esse, então eu corto, sobrou quanto? 6. 7 fatorial sobre 4 fatorial. É 7, 6, 5, 4 fatorial sobre 4 fatorial. Eu posso desenvolver o 7 até o 1, posso desenvolver o 4 até o 1, mas aí vai ter que dar muito trabalho. Simplifica, simplifica. 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210. E se for 80 fatorial sobre 79 fatorial? Isso é 80 que multiplica 79 sobre 79. Isso aqui vai dar quanto? Vai simplificar, a resposta é 80. Tudo bem? Perfeito? Vamos para os nossos exercíciozinhos, tem a definição para você aí, tá ok? A gente depois vai para a aula 11, talvez ainda nessa aula 11, trabalhar com arranjo, permutação simples, e depois, a aula 12, como eu havia comentado com você, é combinação. Perfeito? Mas vamos dar um pulo lá nas atividades, para que a gente possa fazer alguns exercícios. Vamos lá. Aqui. Aula 10. Questão do Enem. Os vértices de um cubo são pintados de azul ou de vermelho? Dá uma focada lá enquanto eu trabalho aqui. Aí falou o seguinte, ó, vou pintar os vértices de azul ou de vermelho. Vértices de um cubo. A pintura dos vértices é feita de modo que cada aresta do cubo tenha pelo menos uma das extremidades pintadas de vermelho. Destaca pelo menos. O número possível de vértices pintados de vermelho nesse cubo é o menor número possível. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos desenhar um cubinho aqui. Cubinho. Tá aqui. Aqui tá o cubo.
Eu quero o número mínimo para que fique de azul e de vermelho. Como é que fica então? Vamos ver aqui. Olha para cá. Vou pintar esse aqui de vermelho. Eu quero um número mínimo de cubo ou de vértices pintados de quê? De vermelho. Se aí é vermelho, eu posso pintar esse aqui de azul, posso pintar esse aqui de azul e esse aqui de azul. Qual que é o próximo que eu tenho que pintar para ficar vermelho? Se eu colocar esse daqui, vamos só fazer um teste, tá errado. Mas se eu colocar esse daqui, olha o que vai acontecer. Aqui eu vou ter que pintar de quê? De azul, mas daí essa aresta aqui não pega vermelho. Então não vai dar, vou ter que colocar vermelho aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, vai eliminando. Vou colocar vermelho aonde? Vou colocar vermelho aqui. Coloquei vermelho aqui, o que aconteceu? Essa aqui ficou o quê? Azul. E você vai ter que trabalhar com isso. Essa ficou azul. Que mais? Aqui. Ah, não vai dar. Aqui. Ah, posso colocar o que aqui? Tem que colocar vermelho. Pegou? Pegou. Poxa. E aqui em cima? Aqui eu teria que colocar mais uma de vermelho para poder pegar em todas. Mas será que essa é a melhor forma? A melhor forma é você ir contando na mesma face. A resposta seria 4, de acordo com o que a gente fez aqui. Mas não vai ser 4. Vai ser menos. Leia com bastante atenção o enunciado. Coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui. Coloquei vermelho aqui. Já foi uma. O que mais que ele precisa? Vamos voltar lá para ver. Agora até eu esqueci. Azul vermelho, a pintura dos vértices é feita de modo que cada aresta do cubo tenha pelo menos uma das extremidades pintadas de vermelho. Cada aresta do cubo tenha pelo menos um ponto pintado de vermelho. O menor número possível vai ser um aqui, um aqui. Aí, o que aconteceu? Essa foi, essa foi, essa foi, essa foi. Essa foi aqui. Aqui não foi. Vou ter que dar um jeito de pintar aonde? Essa aqui. A única forma é colocar onde? Aqui embaixo. O que aconteceu aqui? Eliminei essa, essa e essa. E, realmente, vou ter que colocar 4. Eu achei que fosse 3, mas a resposta é 4. Matou aqui, aqui e aqui. Então, na verdade, são realmente 4 possibilidades. Tudo bem? Fechou? Foi? Exercício 2. Para que um paciente possa ser operado, dá uma focada lá, para ver. Para que um paciente possa ser operado, o que a gente tem ali? São necessários 5 procedimentos operatórios, A, B, C, D e E, realizados pelos enfermeiros. O procedimento A, obrigatoriamente, deve ser o primeiro, seguido imediatamente pelo procedimento B ou pelo C, não ocorrendo nenhuma restrição para os demais 3 procedimentos. O número de maneiras diferentes de um enfermeiro ordenar esses procedimentos é... Ele quer saber o número de formas de ordenar os procedimentos. Então, vamos fazer o seguinte. Princípio multiplicativo. Questão 2. Primeiro procedimento, segundo procedimento, terceiro procedimento, quarto procedimento e quinto procedimento. O que eu posso? Eu posso ter A, B, C, D e E. Ele falou o seguinte, ó, o A tem que ser o primeiro. Se o A tem que ser o primeiro, quantas possibilidades eu tenho para esse cara aqui? Uma. Agora, aqui, quantas possibilidades sobram? Sobram 2, porque ele falou, ou é o B ou é o C. Então, eu tenho quantas possibilidades? 2. Um desses procedimentos vai acontecer aqui. Eu vou eliminar um deles, tanto faz, eliminei o B. Os demais não têm restrição. Então, quem que eu posso colocar aqui? Pode ser o C, o D e o E. Então, são 3 possibilidades. Vou deixar, vamos supor, o E. Sobram 2 possibilidades aqui, deixei o C e obrigatoriamente sobra uma única possibilidade aqui, que é 1. Resposta, 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 1, 12. O que a gente coloca aqui é a quantidade de hipóteses. Isso a gente chama de princípio multiplicativo. Aí você fala assim, Éder, mas você não usou nem o E nem o OU. A gente usou, é o E. Por que é o E? Primeiro procedimento, E segundo, E terceiro, E quarto, E quinto. Ele vai fazer
todos os procedimentos. Se ele vai fazer todos os procedimentos, então eu preciso fazer o que aqui? Multiplicar. Sim? Então é uma multiplicação. Princípio multiplicativo. Tá ok? Pegou? Vamos para o próximo? Exercício 3. É um exercício que você vai ter que manipular algebricamente. Bastante. Ele fala o seguinte. Olha lá. Tem o seguinte. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos para 4 letras e 3 algarismos numéricos. Você entendeu? Olha o que ele falou. A placa é assim agora, ABC 1, 2, 3, 4. Ele quer mudar para ABCD 1, 2, 3. Você aumenta a letra e reduz o número. Aí você fala, tá, mas não vai fazer diferença. Vai. Por que que vai? Eu tenho mais letra do que número. Quantas possibilidades eu tenho aqui? São 10 para a última. E quantas possibilidades eu tenho aqui? São 26. Então tem uma diferençazinha. Considere o alfabeto com 26 letras e o algarismo de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria inferior ao dobro, superior ao dobro, inferior ao triplo, do triplo é inferior ao quádruplo, mais do que o quádruplo. Vamos fazer o seguinte cálculo. Vem pra cá. Antes. Depois a gente faz o depois. Antes eu tenho o quê? 3 letras. E eu tenho o quê? 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Se é letra, pessoal, quantas possibilidades tem para essa casinha aqui? 26, 26, 26. Pode repetir. E algarismo? 10, 10, 10, 10. Aí você fala, tá, quando eu faço essa conta, tem que multiplicar? Não, deixa indicado. 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Isso é o que eu tenho hoje. E depois, no futuro? 26, 26, 26, 26, 10, 10, 10. Dá 26 à quarta, 10 ao cubo. Qual que é a relação que existe entre esse cara e esse cara aqui? Eu vou dar uma ajeitada, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou escrever assim, 10 que multiplica quanto? 26 ao cubo, 10 ao cubo. Eu tirei um 10 daqui e coloquei ele lá pra frente. Aqui eu vou colocar o quê? 26 que multiplica 26 ao cubo, 10 ao cubo. É como se eu colocasse em evidência. Olha o que eu tenho aqui. Se eu chamasse isso aqui de quantidade de placas agora, chamar isso aqui de A. Isso aqui também seria o quê? A. Hoje eu tenho 10 A placas. Depois eu vou ter 26 A placas. O que aconteceu daqui para cá? Dá uma olhadinha lá. Ele mais do que dobra, ele é superior ao dobro, inferior ao triplo, superior ao triplo, inferior ao dobro, mais do que o quádruplo. Dá uma olhadinha aqui. Percebe a relação? O que eu tenho aqui? Eu tenho 10 que multiplica 26 ao cubo, 10 ao cubo. E aqui eu tenho 26 que multiplica 26 ao cubo, 10 elevado ao cubo. Eu estou indo de 10 para quanto? Para 26. Eu estou dobrando aqui, dobrando aqui. Então, ela é mais do que o quê? Ele quer saber o aumento. Era 10, foi para 26. Ele aumentou 16A. Ele só quer o aumento, ele não quer saber quanto que vai dar. Esse aumento aqui, de 10 para 16, é só a diferença. Presta atenção. De 10A para 26A. Aumentou quanto? 16A. Esse 16 ele equivale a quanto disso aqui? É menos do que o dobro. Então, resposta certa, inferior ao dobro, letra A. Tudo bem? É o 10 para o 16. Destaca que ele quer em relação ao quê? O aumento obtido. Item A é a resposta. Tudo bem? Vamos para mais um? Exercício 4. Olha o que ele fala lá.
a primeira fase de um concurso, dá uma olhadinha ali enquanto eu vou apagando o quadro aqui. Vai também trabalhar com manipulação. Tem o princípio multiplicativo aí, tem. E tem a manipulação algébrica. Vamos lá. Olha o que ele fala. A primeira fase de uma prova de concurso contém 20 questões de múltipla escolha. Cada uma com 4 alternativas. Então, primeira fase, número 4. Primeira fase e segunda fase. Primeira fase tem quanto? 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas. Na segunda fase, outra prova continha 30 questões do tipo verdadeiro ou falso. Chamando de x o número de maneiras diferentes de responder a primeira prova e y a segunda, qual que é a relação existente entre x e y? Ele chamou a primeira fase de x, a segunda fase de y. Vamos resolver? Olha para cá. O que eu tenho aqui? X é a primeira. São quantas questões mesmo? São 20 questões de múltipla escolha com 4 alternativas. Então é isso aqui. 1, 2, 3, 4 pontinhos, 20 vezes. Cada uma com 4 alternativas. Se você tem que marcar uma das 4 alternativas, você tem quantas chances aqui? 4. E aqui? 4. E aqui? 4. 4. Pontinhos. E esse 4 vai aparecer quantas vezes, se são 20 questões? É 4 vezes 4 vezes 4 pontinhos, que dá 4 elevado a quanto? 20. E o y? O y são 30 questões. 1, 2, 3, 4 pontinhos, 30 questões. Só que as questões agora são de V ou F. Então, é 2, 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 pontinhos. 2. Isso aqui apareceu quantas vezes? 20 vezes. Isso aqui vai aparecer quantas vezes? 30 vezes. Então, é o 2 elevado a quem? A 30. Então, olha que eu cheguei. X é igual a 4 elevado a 20. Y é igual a 2 elevado a 30. Como é que eu faço para trabalhar com uma igualdade aqui? A base aqui é 4. Melhora para mim. 4 é 2 ao quadrado elevado a 20. Y é 2 elevado a 30, não muda. X vai dar 2 elevado a 40. Y é 2 elevado a 30. Tem mais possibilidades aqui, né? Como é que eu transformo isso aqui numa igualdade? Você vai tirar o MMC de 4 e 3. Qual que é o MMC de 4 e 3? Ou, troca, eleva isso aqui ao cubo e eleva isso aqui à quarta. Por que elevar ao cubo e elevar à quarta? Porque é como se você trocasse os expoentes, ó. Aqui está na 30, vai para 40. Aqui está na 40, vai para 30. Não faz diferença? Ah, se for o 30 aqui, dá na mesma. Eu troquei os expoentes. Aqui era 40, eu passei o 40 para cá, para o expoente. Aqui era 30, eu passei o 30 para cá. Agora, olha o que acontece. Isso aqui dá 2 elevado a quanto? 4 vezes 3, 12, 1.200. Isso aqui vai dar 2 elevado a quanto? A 1.200. Eu tenho o mesmo fator. Isso quer dizer o quê? Que x elevado a 30 é a mesma coisa que y elevado a quanto? A 40. Que era o 3 e o 4 que a gente tinha inicialmente. Vamos simplificar aqui. Resposta, x ao cubo é igual a y elevado a quarta. Essa é a nossa relação. Tá ok? X ao cubo é igual a y à quarta. Resposta certa, letra E. Câmera, temos tempo para mais uma ou não? Temos? Vamos lá? Então, mais uma rapidinho. Exercício 5. Dá uma olhadinha aí. Essa é uma questão rápida de princípio multiplicativo. Fala o seguinte, ó. Tem um retângulo. Dispõe-se de 5 cores para colorir um retângulo, que será dividido em 4 outros retângulos. Então, 5, existe um retângulo, aí tem uma restrição ali. Essa questão é bem clássica. Retângulo 1, 2, 3 e 4. Aí ele fala o seguinte, ó, dá um foco lá. Retângulos com lado comum não devem ser coloridos com a mesma cor. O número de modos diferentes de colorir os 4 retângulos com só 2 cores. Ele só quer 2 cores. Eu vou colocar lá. Cor. Amarelo, verde, laranja, preto e rosa. 5 cores. Amarelo, verde, laranja, preto e rosa. Coloca a hipótese.
Quantas possibilidades eu tenho para esse cara aqui? Eu tenho 5. Vou colocar aqui dentro. Vamos imaginar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro eu tenho quantas possibilidades? 5. Quem é que pode ser na primeira cor aqui? Vou colocar azul. Então, logicamente, aqui não pode ser azul, aqui não pode ser azul. Quem que eu posso colocar aqui? Pode ser verde, mas pode ser laranja, preto, rosa. Então tem quantas possibilidades agora? 4. Então aqui são 4 possibilidades. Eu coloquei lá verde. Eu só posso usar 2 cores. Quem é que eu obrigatoriamente tenho que colocar aqui? Tem que ser o verde. Por quê? Porque se eu não colocar verde aqui, vai ter que ser amarelo. Ele só quer usar 2 cores, então aqui só tem uma possibilidade. E logicamente aqui vai ter que ser o quê? Amarelo, que também só tem uma possibilidade. Resposta: 5 vezes 4 vezes 1 vezes 1. Resposta: 20. Tudo bem? Fechou? 20, letra A. Desculpe. A partir do 6 a gente já trabalha com combinação. Então é a nossa aula 11. Espero que você tenha gostado. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente. Lembra de entrar no site da prova, ver os vídeos, mandar as dúvidas e qualquer coisa, estamos aí. Um abraço e até a próxima. Tchau!